tudo nessa vida vai passar. Não tem nada debaixo desse planeta Terra que seja para sempre. Nem os céus que hoje nossos olhos contemplam e nem essa terra vai ser para sempre. O próprio Criador, ele já deixou liberado, ele já deixou registrado na sua palavra que essa terra e este céu que agora existe se reserva como um tesouro para o fogo. É do conhecimento da maioria da humanidade que já houve uma outra geração antes da nossa. E na outra geração, Deus eliminou, ele destruiu aquela geração. Por que Deus destruiu aquela geração? A Bíblia diz que a corrupção generalizou. A palavra corromper significa apodrecer por dentro. Então, a corrupção foi generalizada e a Bíblia diz que a violência dominou a face da terra. E o Senhor olhou para a humanidade que ele criou. E diante daquele estado, o Senhor diz, não dá mais para dar mais tempo a essa geração. Só que naqueles dias, Deus encontrou um homem. Olha como Deus é justo. Deus não avalia todo mundo da mesma forma, não. Cada um é avaliado segundo sua procedência. E ele encontrou um homem chamado Noé. E por causa de Noé, a família dele foi preservada. Porque o nosso Deus é um Deus que ele olha além da gente, ele olha para a nossa família. O Senhor diz que quando a gente se posiciona diante dele, o que ele vai fazer na nossa vida vai refletir em primeiro lugar em nossa casa, em sua casa. Isso é muito importante. Porém, naqueles dias, o Senhor decidiu destruir aquela geração por meio do dilúvio. Então, a água eliminou, porque naquele tempo não havia o avanço tecnológico, não havia o que existe em nossa geração. Mas Deus, que vê tudo com antecedência, ele já deixou registrado no livro de 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. Preste muita atenção. Sabe por que é importante meditar nisso? Para que a gente não deixe o nosso coração preso nas coisas dessa terra. Hoje as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Usa dos seres humanos por amor às coisas. A gente vê isso nos relacionamentos. O relacionamento é sempre por interesse. Alguma coisa que alguém tenha, certo? O relacionamento conjugal é pelo que o outro tenha, certo? É importante, mas às vezes até na convivência familiar, a gente vê muitas vezes pessoas não querer que um parente venha em sua casa, não querer que a sua própria família usufrua do que se tem para não apegado às coisas materiais. Meu Deus do céu, tem pessoas que têm um talher, tem prato, tem coisas que ela para usufruir. Não, ele não usufrui, não, isso aqui tem que ser guardado. Sabe para quê? Por fogo. Primeiro que a gente já não somos aqui para sempre. Eu não estou aqui para sempre. Então, pode, na minha ida, outra pessoa vai tomar posse daquilo que eu conquistei ou que eu até nem usufruí. Coisa que Deus deu para a gente usufruir, rapaz. A gente não usufrui, não, porque isso aqui eu ganhei, tem que ficar guardado. Meu Deus do céu. E Deus está olhando isso. E tem gente que parece que vive como que ele é para sempre aqui, e essas coisas, as coisas dessa terra, parece que é um Deus no coração dele. E Deus quer, sabe o quê? Que a gente trabalhe, que a gente conquiste, mas que o nosso coração não esteja preso, que isso aqui seja ferramenta, que esse dinheiro seja para eu usar para cuidar da minha vida, da minha saúde, cuidar da minha família, ser canal de bênção para outros irmãos, para quem está inserido no reino de Deus, que é a melhor escolha, é a gente servir ao reino do céu, a gente poder ser patrocinador, patrocinar trabalho que vai resultar em bênção a outras vidas, porque tudo que a gente investe no reino de Deus, na obra de Deus, o resultado é pessoas serem abençoadas, é pessoas serem tocadas.
E isso traz a bênção de Deus sobre nós. Mas o Senhor diz, como resultado final, no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 7, sabe o que está escrito? Mas os céus que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como um tesouro e se aguarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O capítulo 3, no versículo de número 11, diz assim: havendo por de perecer todas as coisas, que pessoa convém tanta piedade? Olha o versículo. Havendo por de perecer todas as coisas, que pessoas convém em tanto trato e piedade? Então aquilo que aquelas pessoas, oh meu Deus, é tanto apego, é tanto, meu Jesus, o Senhor diz, vai perecer tudo. Ele diz aqui, o versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo pelas chamas se fundirão. Vai derreter tudo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça de Deus. Tem um final. Tudo está caminhando para esse tempo. Tudo aponta nessa mesma direção. Até os homens aí que não têm Deus estão concluindo que esse planeta Terra não vai subsistir por muito tempo. E eles vão concluindo através do que eles mesmos vão destruindo. Eles concluem o tanto de rio que já desapareceu, que já secaram, água potável, que um dia vai ser chamado o ouro azul. Olha que coisa! A água potável, um dia será chamado ouro azul. Em muitos lugares, em tanto de nascentes, né? E eles vão destruindo tudo, as matas acabando com tudo. Conclusão. Mas quando Deus fala, Deus já fala já o final. Deus não dá em detalhe até o que os homens vão fazer, porque Deus já sabe da maldade e do instinto do ser humano, achando que é ele que demanda e que resolve tudo, e não é bem assim. A última palavra é de Deus, e Deus já disse, esse céu e essa terra que agora existe, o Senhor disse, vai passar. Só que o Senhor tem uma promessa para aquele que reconhece a Ele. Ele disse, eu farei um novo céu e uma nova terra. Quem tem autoridade para falar isso é Deus mesmo. Porque essa que tem aqui foi Ele que fez. Então é que faz um, faz duas, faz três, faz quantas vezes quiser. E a promessa de Deus para todos aqueles que reconhecem a Ele, que reconheceu não só Ele como o seu Senhor, mas entregou o governo da sua vida para Ele, viveu nessa terra segundo a justiça dos céus, que está aqui registrado na palavra de Deus. O Senhor diz que para esses que aguardam no Senhor, o Senhor diz que esse dia vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de gozo. Ele diz aqui, mas nós, segundo Pedro 3, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Então, celebre a Deus cada novo amanhecer, trabalhe, sonhe, faça valer o tempo que Deus está te dando nessa terra. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva, deseje crescer, use do seu talento nessa terra de maneira especial, seja um canal de bênção para os que estão à sua volta, porque nós nascemos com um propósito, e o propósito de Deus é que através da minha vida outros sejam abençoados. Todo profissional, ele vai ser sempre o solucionador de problema. Tudo que Deus nos dê é para solucionar o problema de alguém. Seja o construtor de uma casa, seja o eletricista, todo o talento dele é para resolver o problema de alguém. Certo? Então faz valer isso com dignidade. A Bíblia diz que o que fizer nessa terra, faça bem feito, como se estivesse servindo a Deus, porque é dele que vem a recompensa. Mas sabendo de uma coisa, que tudo isso aqui, não só um dia eu vou deixar, como também um dia vai passar. Então, coloca seu coração firmado
nas promessas de Deus. As promessas dele são eternas. Os seres humanos é para ser amado, as coisas é para ser usado. Então, vamos usar do que Deus está nos dando, vamos ser bênção para outros, vamos olhar para as pessoas e reconhecer o valor dessas pessoas e não apenas o que ele tem para oferecer, tá bom? Fazendo assim, pode ter certeza que seu coração vai seguir com equilíbrio, governado pelo próprio Espírito de Deus, e que um novo céu e a nova terra que Deus já tem no seu propósito, né, seja reservado para mim e para você que reconheceu a justiça dele. Porque ele diz que neste novo céu e nessa nova terra não entrará lá nada que veio, né, da maldade dessa terra. Então, enquanto tempo, coloca a sua vida em ordem diante do Senhor, convida o Espírito Santo para te ajudar. Foi para isso que ele veio, certo? Para mudar a nossa história, para colocar em ordem a minha vida. Eu digo sempre que servir a Deus é para quem quer uma vida direita. A Bíblia diz que os que na casa de Deus ele usa de engano, o Senhor falou que não vai ficar dentro da minha casa. Você vai ver isso aí no livro de Salmo 107. O que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. É questão de tempo para essa pessoa mascarada, para essa pessoa, né, ser exposto. O próprio pecado dele vai expor e futuramente vai sair. E se ele não sair aqui, o Senhor já disse que naquele dia muito vai se chegar diante dele, vai se apresentar e vai dizer: Senhor, nós fizemos isso e aquilo pelo teu nome, expulsamos o demônio, curamos. O Senhor diz: aparta de mim, malditos, que eu não te conheço. Como filho meu e servo meu não, porque servo meu não procede desse jeito. Filha minha não procede desta forma. Nosso currículo está diante do Senhor e nada passa desapercebido perante os olhos dele. Então que todos nós possamos ter uma vida direita, uma vida sincera, de acordo com a sua vontade. E lembre-se que o que está reservado para nós está muito além do que essa terra nos oferece. Deus te abençoe, que haja uma porção de sabedoria e que você faça valer o tempo que Deus está te dando nesta vida e se prepare, que o que há de vir virá e não tardará. Deus abençoe.